A taxa de juros da economia brasileira atingiu o menor patamar da história. O índice foi rebaixado para 7% na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas no nosso dia a dia, qual é a influência de uma taxa menor de juros? É o que nós vamos saber a partir de agora com o nosso convidado aqui no estúdio, professor, doutor em economia, Juscemar Zilli. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao PFTV. O que é de fato a taxa Selic, essa taxa que agora atinge o menor patamar, 7%? Então, essa taxa de juros básica da economia, chamada Selic, é uma taxa de referência, onde o Banco Central estipula como referência quais são os valores que serão pagos quando você pega dinheiro emprestado e qual é o valor que você vai receber quando você poupa o teu dinheiro. Então, ela serve como um parâmetro do mercado. Não quer dizer que quando a gente pega um dinheiro emprestado, a gente vai pagar o valor da taxa Selic. Ou quando a gente deposita um dinheiro numa poupança, a gente vai receber o valor da taxa Selic. Mas ela serve como um patamar, como uma referência de como está a economia. Vale reforçar que essa não é a taxa de juros do cartão de crédito, do cheque especial, tampouco de financiamentos, professor. Ela serve como parâmetro, mas quando a gente pega o dinheiro emprestado, quando a gente toma um empréstimo, e aí entra todas as compras parceladas, o cartão de crédito, esse modo de compra, essa forma de pagamento, ela tem uma taxa de juros que é sempre superior a essa taxa básica. Da mesma forma, o contrário, quando a gente pega o dinheiro quando a gente poupa dinheiro, quando a gente coloca o dinheiro na poupança, a gente não vai receber os 7% que nós temos hoje, a gente vai receber menos. Então, quando a gente toma dinheiro emprestado, a gente paga mais. Quando a gente deposita o dinheiro lá, pouco dinheiro, a gente recebe menos. Ela serve somente como um patamar. E por que ocorreu essa redução? Então, isso é uma política que o governo federal tem usado por meio do Banco Central, chamado política monetária, né? E ela teve como objetivo principal o controle inflacionário, o controle da inflação. Então, quando nós estamos com uma inflação acima de 10%, o Banco Central adotou essa política, que é uma política restritiva, que é uma política que vai desaquecer a economia. Como que ele fez isso? Baixando a taxa de juros. Então, a partir do momento que ele baixa a taxa de juros e a inflação começa a ser controlada, ele consegue ter fôlego cada vez mais para diminuir essa taxa de juros, sempre olhando o comportamento da inflação. Então, como a inflação diminuiu, ele conseguiu também diminuir a taxa de juros, colocar uma taxa de juros menor. As reuniões ocorrem há cerca de 40 em 40 dias. Deve haver uma redução na próxima reunião, professor? A expectativa é que não, porque nós tivemos em torno de 10 reuniões seguidas com quedas. Nós estávamos com uma taxa de juros de 14,75% lá no início do ano, e hoje nós estamos em 7%. E isso já se atingiu o objetivo que era o efeito na inflação. Então, dificilmente nós teremos mais cortes na taxa de juros, até porque essa é a menor taxa de juros que nós já tivemos, e isso já é o suficiente para começar a estimular a economia, e com isso os empréstimos ficam relativamente mais baratos, os investimentos tendem a aumentar e a economia tende a se aquecer mais. Na prática, a gente vai pagar menos aquela compra parcelada do Natal, as férias, professor. Qual é o real impacto no dia a dia, no supermercado, com relação a essa redução? A gente percebe, comparado com os 14,75%, hoje 7%, a gente consegue ver uma diferença interessante entre as taxas de juros que a gente paga quando a gente compra parcelado. Mas a grande questão é você pesquisar, porque cada estabelecimento, cada banco tem a sua taxa de juros, vai cobrar a sua taxa de juros para o empréstimo. Então, essa pesquisa, ela vai te dar a oportunidade de você escolher o empréstimo que cobra a menor taxa de juros. Então, a gente consegue ver isso, conseguimos ver uma redução, mas ainda ela fica bem distante do que a gente imaginaria.
Hoje mesmo, uma fatura de cartão de crédito, ela tem uma taxa de juros que é acima de 200%. Então, mesmo com toda essa redução na taxa de juros que a gente viu nos últimos meses, ainda assim, nós pagamos uma taxa de juros de cartão de crédito alta. E isso está relacionado com a insegurança, com o risco que essa forma de pagamento gera. Por quê? Porque muitas pessoas deixam de pagar o seu cartão de crédito. Então, esse risco está embutido e aí o cartão de crédito eleva essa taxa de juros a esses patamares. Ontem nós falamos aqui sobre qual seria a melhor maneira de gastar o 13º. Professor, hoje você fala aqui para a gente da redução da taxa de juros, não é para se empolgar muito com esse índice. Tudo é claro para que as pessoas façam as compras com muita consciência, com muito cuidado. Eu acho que essa é a palavra, né? Consciência. Eu imagino que nós aprendemos com a crise de 2009, 2010, onde nós tivemos uma abundância de crédito, né? E aí a gente comprou um monte de bens, né? Bens que até então nós queríamos e não tínhamos condições de comprar, mas aí a gente esqueceu que tinha que pagar esse bem, né? E aí muita gente ficou inadimplente. Então eu acho que essa é a tônica, consciência. Vamos comprar, vamos gastar, se tiver como pagar à vista é melhor, se tiver que parcelar, parcela, e aí tenta barganhar o juro, tenta reduzir o seu valor, e comprar realmente o que você precisa, né? Não comprar algo que você não necessite. Professor, obrigada pelas informações, mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada.